amados, é muito bom podermos estar mais uma vez aqui, juntos, através deste vídeo. E o texto de hoje, que serve para a nossa reflexão, encontra-se no Salmo 39, versos 4 e 5, que nos diz assim: Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. O assunto de hoje é estadia temporária. A nossa estadia aqui não é permanente, não é para sempre. Ela é temporária, ela é passageira. Por isso mesmo, nós não devemos nos apegar às coisas terrenas, mas nos apegar às coisas espirituais, porque as coisas terrenas são passageiras, as espirituais, elas são eternas. E a palavra de Deus, ela usa algumas expressões que reforçam essa ideia de uma estadia temporária aqui na terra. A Bíblia fala de forasteiros, a Bíblia fala de peregrinos, a Bíblia fala de estrangeiros, visitantes e viajantes. São expressões que denotam a ideia de que nós estamos aqui de passagem. Pensando nisso, ou diante de tudo isso, que lições nós podemos extrair desta verdade, desta realidade? A primeira delas é que a nossa vida na Terra é um teste. A nossa vida aqui é um teste. Nós somos testados de várias formas, quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade, à lealdade. São testes. E a Bíblia registra pessoas que também foram testadas. Abraão foi testado quando ele foi desafiado por Deus a sacrificar o seu filho Isaque. Foi um grande teste para Abraão. Daniel teve a sua fé testada quando foi lançado na cova dos leões. O rei Ezequias foi testado, a sua vida foi testada, a sua fé testada através da enfermidade. E qual é a posição de Deus nessa situação toda? Deus está nos observando, ao sermos testados, como reagimos a estes testes. Qual é a nossa reação diante das provas, das lutas, das adversidades? A vida, então, aqui é um teste. É uma caminhada passageira em preparação para o céu. A palavra de Deus nos diz na expressão de Tiago, capítulo 1, verso 12, o seguinte: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A segunda lição que nós podemos extrair desta verdade de que a nossa estadia aqui é temporária é que a nossa vida na terra é um cargo de confiança. Como você reagiria se você fosse convidado para um cargo de confiança? Você reagiria com alegria? Demonstraria prazer, felicidade, satisfação, gratidão pela promoção, responsabilidade? Qual seria a sua reação? Deus deseja que nós reagimos muito bem diante de todas as coisas que Ele tem nos confiado na terra. Devemos reagir com alegria, com gratidão, com amor, com dedicação. O que a Bíblia nos mostra é que nós somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Nada é nosso, tudo vem de Deus. E aí eu te pergunto, como você tem administrado as diversas áreas da sua vida, as oportunidades e as coisas que Deus tem te dado? Como você tem administrado o seu tempo? Como você tem administrado o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus?
Como você tem administrado a sua influência no meio em que você vive, as oportunidades que você tem recebido? Como você tem administrado os bens e recursos que Deus tem te dado? Talvez você possa até dizer, mas Deus não tem me dado nada. Eu que tenho trabalhado 8, 9, 10, 12 horas por dia. Mas e a saúde? Quem é que te dá? E a inteligência? Quem é que te dá? E a sabedoria? Quem é que te dá? O ar que você respira? Quem é que te dá? É Deus. Tudo vem de Deus. Como você tem administrado os seus dons, os dons que Deus tem te dado? Como você tem usado os seus dons? Você tem desenvolvido os seus dons? Os seus talentos? As suas habilidades? De que maneira você tem usado? Amados, isso é muito importante para nós, porque nós seremos avaliados conforme o nosso desempenho, de acordo com aquilo que Deus nos confiou. Você vai ser avaliado, eu serei, nós seremos avaliados. E a outra lição, a terceira lição que nós podemos extrair daqui, é que aqui não é o nosso lar definitivo. Nós não vamos ficar aqui para semente. E se você tem enfrentado dores, tristezas, decepções, angústia, dificuldades, no meio dessa situação toda, você precisa se lembrar que aqui não é o seu lar definitivo. Jó, no capítulo 8, verso 9, a parte B do versículo, ele diz assim: os nossos dias na terra são como uma sombra. Tiago, capítulo 4, verso 14, a parte B, ele diz: o que é a vossa vida? Sois como a névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Então estamos aqui de passagem. Alguém disse o seguinte, que um peixe não seria feliz na terra porque ele foi feito para viver no mar. Que uma águia não seria feliz vivendo com as asas cortadas, vivendo quase que como uma galinha, porque ela foi feita para voar. A sua vocação é para voar. Assim também acontece conosco. Nós não fomos criados para a desobediência. Nós não fomos criados para o pecado. Nós não fomos criados para a rebeldia. Nós somos criados para amar e servir a Deus. Nós não fomos criados para vivermos aqui para o resto da vida. Nós somos criados para a eternidade. Jesus veio a este mundo, passou o que passou, sofreu o que sofreu, morrendo na cruz para nos salvar, para nos levar à presença do Pai. Ele mesmo declarou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei para tomar vocês, para que onde eu estiver estejais vocês estejam também. Então o Senhor foi para os céus, voltará para nos buscar, para viver eternamente na sua presença. Portanto, há no coração do homem uma insatisfação com relação à sua vida terrena, porque a satisfação plena nós só vamos conseguir quando estivermos na presença de Deus. C.S. Lewis disse o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil, porque a vida aqui não é eterna. Então, não dê tanta importância às coisas materiais, às coisas terrenas, porque elas são temporárias. Mas valorize, supervalorize, se dedique às coisas que são eternas, que são as coisas espirituais. Cuide bem do seu relacionamento com Deus. Cuide da sua comunhão com Deus. Cuide da sua fé, da sua fidelidade a Deus, do seu amor a Deus e às coisas de Deus, do seu amor também aos homens e mulheres de Deus, aos servos de Deus, à igreja do Senhor, à sua família, ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, seus avós, tios, sobrinhos, enfim, todas as pessoas.
E lembre-se sempre, o mundo não é o seu lar. Nós fomos formados para a eternidade, para vivermos na presença de Deus. O pecado é que nos afastou de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado tira de nós esse privilégio e essa bênção. Mas Jesus veio para nos resgatar do pecado. Creia nisso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Deus bendito, poderoso, Senhor dos céus e da terra. É na autoridade do nome do Senhor Jesus que nós estamos abençoando todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E que elas sejam tocadas pelo poder do Senhor. Que seja um tempo de se autoavaliar, de rever conceitos e valores. E não valorizar as coisas terrenas, porque elas são passageiras. Mas valorizar as eternas, as espirituais, porque são eternas. Que a nossa cabeça, o nosso coração esteja sempre voltado para o Senhor, porque vale a pena confiar no Senhor. Continua Deus abençoando a nossa nação. Continua Deus esvaziando os leitos, porque quanto mais leitos vazios, é sinal de mais curas. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por este momento. Nos abençoe e nos guarde. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.